Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 2. Nessa aula de hoje ainda falando um pouco sobre as aplicações da integral como volumes, ok? Nessa aula a gente vai trabalhar a ideia de a área sendo rotacionada em torno do eixo Y, ok? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem enviar mensagens para o e-mail que aparece aqui na tela, na nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá então? Bom, ok, pessoal. Ainda a gente precisa definir bem a área que vai ser rotacionada. Então eu defino bem essa área delimitada pelo gráfico de f de x, o eixo y e a reta x igual a. Se a gente fosse rotacionar ela em torno do eixo x, a gente viu de forma bem simples que seria integral de π f ao quadrado de x dx, com x variando de 0 até a. Porém, a gente quer rotacionar essa área em torno do eixo y. Então, o sólido gerado seria esse que eu coloco aqui no slide. É importante você perceber que o sólido gerado não é um cone, porque quando a gente olha essa figura, a gente tende a imaginar que o volume do sólido gerado seria o volume dessa parte em branco, mas o sólido gerado está em verde, ok? Seria como se fosse um copo com um buraco na forma de um cone, ok? O sólido gerado é a parte verde. Como que a gente pode fazer para achar o volume desse sólido gerado a partir da revolução no eixo Y? A gente vai trabalhar a ideia de cascas cilíndricas. O que seria isso? Ok? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho um cilindro de raio XJ e altura f de XJ. E um outro cilindro de raio XY e altura f de XY. Repare que nessa minha imagem, como o XY é maior do que o XJ, obviamente a altura de f de XY é maior que a altura de f de XJ. Beleza. Vou dar um zoom nessa imagem, pessoal. Por quê? A gente sabe, a gente já trabalhou essa ideia, que à medida que xy se aproxima de xj, obviamente as alturas tendem a ser iguais. E aí eu teria cilindros, um dentro do outro, de tal maneira que eu possa pensar melhor nessa ideia de casca cilíndrica. O que seria a ideia da casca cilíndrica? Seria o volume que sobra se eu pegar o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor. A ideia de decomposição de volumes. Repare que a gente pode pensar, imaginar, como se a gente estivesse descascando um palmito, né? O volume dessa casca, o que é? É nada mais do que o volume do cilindro, ou seja, do palmito por inteiro, menos o volume do palmito que sobra quando você retira essa casca, ok? Por isso que a gente trabalha muito aqui com a ideia de casca cilíndrica. Pode ser trabalhada essa ideia de decomposição de volumes, beleza? O volume do sólido, pessoal, vocês vão ver que nada mais é do que a soma dessas pequenas cascas cilíndricas. Vamos lá então. Eu disse que à medida que xy se aproxima de xj, f de xy se aproxima de f de xj. Nós vamos fazer que xy se aproxime de xj por meio de um x do ponto médio. Tá? Considere x o ponto médio entre xy e xj. Ok. Usando a ideia de decomposição de volumes e algumas manipulações algébricas bem simples, você percebe que o volume da casca cilíndrica pode ser dado por 2πx f de x dx. Portanto, ao somar essas cascas cilíndricas, eu tenho o volume total do meu sólido. Então, basta integrar 2πx f de x dx. Então, quando eu tenho uma área bem definida, quero rotacionar essa área em torno do eixo y, o volume do sólido gerado por meio dessa rotação terá volume igual a integral de a até b de 2πx f de x dx. Ok?
Vamos ver se isso é verdade. Vamos tentar uma maneira aqui da gente conferir esse resultado. Imagine que você tem uma função f de x igual a x, né, uma função linear. Eu quero achar o volume do solo gerado pela rotação em torno do eixo y, da região limitada pela curva de f de x, o eixo x e a reta x igual a 4. Repare que aqui, pessoal, a gente não vai precisar nem da matemática superior para resolver esse tipo de exercício. A própria geometria espacial do ensino médio garante essa resolução. Repare que o volume que eu quero nada mais é do que o volume de um cilindro de raio igual a 4 e altura bem 4, conforme você pode ver na imagem, menos o volume de um cone de altura também 4 e raio também 4. Sabendo que o volume de um cilindro é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, e o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, eu chego na resposta final, 128 π sobre 3 unidades cúbicas de volume. Ok? Se eu for usar a ideia de matemática superior, a ideia de integração, repare que a gente disse que pode ser dado por integral de 0 até 4, já que A é 0 e B é 4, de 2πx f de x dx. Como f de x é o próprio x, eu substituí no lugar de f de x, x. Resolvo a integral, uma integral bem simples, uma integral polinomial, e chego na resposta 2π x ao cubo sobre 3. Usando o teorema fundamental do cálculo, que pede que a gente substitua o limite superior menos o limite inferior, eu chego na resposta como a geometria espacial havia nos dado, obviamente. Ok? Então, basta usar essa expressão integral de 2πx f de x dx. Ok? Vamos trabalhar alguns outros casos especiais aqui, pessoal. Olha, imagine que eu queira a região plana delimitada pelo gráfico de f de x, o eixo y e a reta x igual a. Só que agora eu quero rotacionar ela não em torno do eixo y, mas de uma reta paralela ao eixo y, ou seja, a reta x igual a, por exemplo. Então a gente teria o seguinte sólido, como se fosse a lona de um circo, e eu quero saber o volume de ar, por exemplo, que caberia dentro desse circo. Ok. A ideia, pessoal, que você pode pensar aqui é que você tem vários círculos, né, de raios iguais a xi menos a, por exemplo, xj menos a, b menos a. 3 raios bem claros aqui para você na imagem. Bom, ok. Então vamos pegar dois pontos aí, xj e xi, que estão a uma certa altura entre eles, ΔY, já que a altura é em y. Repare que se xi se aproximar de xj, ou seja, eu fizer ΔY ir para zero, eu vou ter um cilindro, porque o raio xi menos a vai chegar bem próximo do raio xj menos a, então as bases serão iguais. Eu teria um cilindro de raio xj menos a e altura ΔY. Portanto, um pequeno volume seria dado por π r ao quadrado vezes ΔY. Basta integrar essa ideia, né, e eu chego na expressão π xj menos a ao quadrado dy. Aqui, pessoal, eu cometo um equívoco gigantesco que a gente vai procurar uma solução para isso. Qual que é? Repare que eu estou integrando uma função em x dy. A gente sabe que a gente integra funções em x dx ou funções em y dy no cálculo 1, né? Então a gente precisa substituir esse valor do x da fórmula por algo que tenha y. Então, por exemplo, imagina que a gente tenha a função y igual a x ao cubo, né? Então eu sei que x pode ser escrito como y elevado a 1/3, ou raiz cúbica de y. Então, no lugar desse x, eu vou colocar raiz cúbica
de y, ok? E aí eu tenho a variável y sendo integrada em relação a y. Uma outra coisa importante a ser considerada são os limites de integração. Repara que se eu estou integrando em y, os limites de integração também devem ser olhados em y, ok? Bom, e se eu não conseguir achar essa relação inversa, né? Porque nem toda função a gente consegue fazer essa troca, nem toda função tem essa ideia de relação inversa. A gente também pode usar a ideia das cascas cilíndricas. Então, novamente, eu demonstro todos os cálculos, tá? E a gente chegaria numa expressão do tipo 2π x menos a f de x dx. Então, repare que nessa fórmula eu não preciso usar a ideia da inversa. Eu posso colocar a própria função de x aqui. Basta, no lugar do x, eu colocar x menos a f de x dx. Beleza? Pessoal, dois comentários muito importantes aqui, tá? Primeiro, nesse primeiro slide que eu havia comentado, que volume é igual a integral de π x menos a ao quadrado dy, se você estiver integrando de a até b, você tem que usar x menos a. Porém, você pode integrar também, usando os limites de integração, de 0 até a. Se você usar de 0 até a, no lugar de x menos a, você vai usar a menos o x. Ok? Também dá a mesma resposta. Do mesmo jeito, seria para você trabalhar essa ideia por último. Se você quiser integrar de a até b, você continua com essa ideia de x menos a. Caso você queira integrar de 0 até a, você deve inverter essa ideia e colocar a menos o x. Tudo bem? São gostos, tá, que chegam ao mesmo resultado. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Eu tentei trazer alguns casos especiais quando a área é rotacionada em torno do eixo y ou de uma reta paralela ao eixo y, e a gente encerra aqui as aplicações da integral como área e como volume. Como volume rotacionando em torno do eixo x e retas paralelas ao eixo x, e em torno do eixo y e retas paralelas ao eixo y. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!